Olá pessoal, vamos a mais um curso Termometria, Termopares módulo 54, Poço tubo de proteção sob pressão, riscos de usar tubo com ou sem costura. Aqui a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre poços de proteção ou tubos de proteção em locais que tem pressão, né? Então é muito comum a prática no mercado de usar poços de proteção ou tubos de proteção para fazer a proteção desses termopares, para colocar num tanque, numa tubulação. Mas aqui existe um risco muito grande quando você trata de processos que tem pressão. E a gente vai dar um caso real aqui para que a gente possa ajudar vocês. É um caso realmente que até a mim houve uma surpresa aí, né? Então vamos lá. Tubo de proteção, processo com pressão. Riscos ao usar tubos com costura ou sem costura. Então o risco maior aqui está no caso de usar tubos, né? Normalmente se usa proteções, poços de proteção, usinados de barra. E mesmo usinado de barra, eu preciso fazer cálculos de pressão para ver se aquele poço, aquele dimensionamento daquele poço está adequado para o processo. Depois a gente vai ensinar a fazer isso. Mas alguns pontos importantes a serem ressaltados nesse estudo. Então, antes de a gente começar qualquer coisa, ou ir já para os finalmente, vamos ressaltar alguns pontos importantes. 1. Fabricação de proteções sem cálculo de pressão. É muito comum qualquer um de vocês pedir uma cotação em algum fornecedor de termopar ou de poço de proteção, e o pessoal, a primeira coisa que faz é cotar. Tá? Não pergunta se é um poço de proteção, como é que é o processo, qual que é a pressão desse processo, principalmente pressão, temperatura, tá, os dois relacionados, né? A pressão e a temperatura caminham juntos. Então é difícil a pessoa perguntar, pô, você vai colocar um poço, em que condições, qual a pressão do processo? Então existe a fabricação de proteções sem qualquer tipo de cálculo de pressão, que é um perigo, né? 2. A PTC 19.3 TW 2010 apenas permite cálculo de poços usinados. Então, por exemplo, se eu tenho um processo que eu tenho uma pressão, seja acima de 1 kg, 2 kg, 3 kg, e eu quero fazer um poço adequado para essa pressão, eu tenho que fazer um poço, no mínimo, usinado, para que eu possa fazer o cálculo conforme a norma PTC 19.3 TW 2010. Então, apenas para poços usinados. Se eu tiver um poço de tubo, eu não tenho qualquer tipo de garantia contra isso. A norma não permite. 3. Ignorar o processo em função de uma proteção de termopar. Às vezes você tem um processo, uma caldeira, um processo um pouco mais complicado, e apenas por ser um termopar e um poço de proteção, acaba sendo ignorado ao ponto de eu fiz cálculo para tudo, menos para o poço do termopar. É sempre assim, parece que o termopar é o último que é colocado no processo. Você tem a caldeira, você tem o processo, você tem a tubulação. Pô, deixa eu ver onde que eu vou colocar o termopar ou o PT100. Aqui, 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 aqui. Aí sai furando, coloca qualquer posto sem qualquer tipo de cálculo. Não é assim. Então acaba se ignorando o processo em função de ser apenas uma proteção de termopar, que é muito comum. 4. A experiência profissional pode atrapalhar nesse momento, no sentido de acharmos de ter a segurança necessária para dimensionar algo sem cálculo. Às vezes a pessoa tem uma experiência de tempo, não é experiência grande, técnica, experiência de técnica, de teoria, de procurar, de norma, né? de se especializar, e sim experiência profissional de tempo. E aí vem com aquela situação, nunca aconteceu, isso aí, você complica demais, você quer calcular poço. Para mim, poço usinado não tem qualquer tipo de problema, né? Não precisa isso, eu nunca vi explodir, né? Então, eu acho que as coisas estão mudando, os chutes estão acabando, eu acho que as pessoas estão se conscientizando, né? Eu estava outro dia em casa vendo, antigamente não tinha validade de produto de comida, hoje tem. Às vezes a pessoa, eu comia antigamente, agora a gente tem que jogar fora. Então é a mesma coisa, né? Antigamente se podia, não tinha cálculo, às vezes até explodia o poço ou vazava o poço, mas porque ninguém pedia, ninguém exigia, ninguém reclamava.
Então, isso aqui você pode colocar um problema de colocar numa caldeira, você pode explodir. Você pode fazer uma situação de não explodir, mas ali ficaria como se fosse uma válvula de alívio. E ela pode soltar toda a pressão dela por aquele poço. E se estiver passando uma pessoa ali, e se o gás é tóxico, não é verdade? Então, você pode matar alguém, né? Então, vamos seguir aqui. Poço de proteção padrão ASME. Então, para que a gente possa fazer o cálculo de pressão, tem que ter padrão ASME, e a ASME é a PTC 19.3 TW 2010. Aqui tem uma cara dela, existem vídeos que a gente vai ensinar a fazer o cálculo de pressão, já tem vídeos sobre esses cálculos, né? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Mas aqui é onde você coloca lá no programinha, você especifica o poço, né? Parede, seja lá para o poço de solda, de encaixe, de flange, de rosca, né? Você pode fazer o cálculo dele. E aí você joga todos os valores no programa e ele responde aqui, por exemplo, pressure, well e tip. É o poço, as paredes do poço e a ponta do poço, a espessura da extremidade do poço. Então, quando dá algum tipo de problema, aqui deu o problema tip, que é a ponta. Então ele está ok, mas está em 34% de ter problema. Então está muito próximo do limite de pressão aceitável desse poço. Então o programa ele dá todas as linhas de aprovação. Então você tem um cálculo, você sabe o que está fazendo. Você pode engrossar a parede desse poço no sentido de torná-lo mais seguro, né? Poço de proteção padrão ASME, que a gente acabou de ver, a norma permite cálculo de pressão apenas em proteção usinada. E vamos colocar, eu coloquei um caso aqui de um rompimento, mas a causa foi uma ressonância da haste. Mas é interessante porque, como é um poço usinado, a gente acha que poço usinado, pelo menos antigamente era assim, tem pressão? Tem, então coloca um poço usinado, né? Não se preocupa com parede, com nada. Olha a espessura dessa parede, pessoal. Isso aqui não é uma trinca, tá? A trinca daria na solda, ela está além da solda, né? Que é um flange, está soldado no flange uma haste usinada de barra. Não tem costura, não tem nada, e uma bela barra, né? Ela foi trincada por um caso de ressonância de haste. E pela ASME, PTC 19.3, TW 2010, eu consigo fazer cálculos para que a gente possa evitar isso. Então não é porque ele é usinado, você vê apenas uma ressonância arrebentou a haste. Então não é uma trinca, tá? Acabou rompendo uma haste. Tubo de proteção, processo com pressão. A importância da pressão no dimensionamento de uma proteção. Veja, quando a gente fala em poço de proteção, antes de a gente chegar nos finalmente, é automático falar que pressão que você vai colocar esse poço, qual a temperatura desse poço. Então vamos entender um pouquinho o que eu devo saber de importante para especificar um poço. A gente já deu esse slide. Eu preciso saber se no processo tem abrasão existente no processo. Eu preciso saber se nesse processo tem corrosão. Eu preciso saber se existe a necessidade de fazer cálculo de ressonância da haste sensora, se é um lugar que tem vazão de velocidade, fluido, de densidade, viscosidade desse fluido, né? Então, se existe vazão, velocidade de fluido, teria que fazer o cálculo de ressonância da haste sensora, que no slide anterior trincou a haste. Temperatura do processo, a máxima de projeto eu preciso saber. E a gente considera isso no cálculo para calcular a pressão. A temperatura é muito importante no cálculo da pressão, tá? E o quinto, a pressão do projeto, máxima de projeto. A máxima de projeto que é a máxima que pode ser alcançada, não é a pressão de trabalho. A máxima de projeto é que se der qualquer tipo de problema, ela tem uma máxima de projeto. Então o poço ele tem que estar dentro da máxima de projeto, tanto de temperatura como de pressão. E dito tudo isso, né, o que é muito importante é, para um poço, limite de temperatura e o ensaio hidrostático, que tem a ver com a pressão de processo que esse poço vai suportar quando colocado em uma situação real. O motivo dessa apresentação, um caso real a ser apresentado. Então, o que eu vou colocar agora para vocês é um caso que aconteceu com um poço de tubo,
que eu nunca tinha visto, né? Então a gente está numa economia que algumas empresas começam a passar uma dificuldade, a outra começa a economizar aqui, economizar ali, começa a mudar a qualidade de produto. Existe uma grande concorrência no mercado, o pessoal acaba mudando o processo produtivo, e aí acabamos pegando um poço que a hora que você vai ver, ele deu um vazamento, né? E veja bem, olha, ele é com costura. Aqui tem a solda, olha, ficou bem nítido a solda que o fabricante faz aqui para unir a costura. A costura está bem nítida aqui. E pasme, se você encher esse poço de óleo, de água, sem qualquer pressão, ele começa a pingar na ponta, onde a gente vai ver aqui, ó, que tem na hora de polir, por exemplo, ficou bem claro que essa com costura, ela ressaltou. Eu nunca tinha visto um tubo com costura tão mal feito como esse. E estava sendo feito um poço de proteção aonde não tinha pressão. Mas olha o perigo, se você pegar, e eu já vi muitos poços de tubo em locais que tem pressão. Aí o pessoal vai falar, puta, então, mas eu vou usar aí sem costura, eu resolveria isso. Pessoal, a norma não permite usar tubo aonde tem pressão. Eu vejo assim, passou de 2 quilos, né, 3 quilos, cara, a gente tem que fazer as coisas direito. Então, fazer um poço muitas vezes pode evitar acidentes. Hoje a visão de acidente numa empresa é muito real, né? Então a gente tem que estar muito comprometido. Às vezes o dinheiro que vai se gastar num poço usinado não vale a pena a economia de você criar um acidente numa empresa. Às vezes não, tá? Por menor que seja um acidente numa empresa, nunca vale a pena, tá certo? E você vê que um poço desse aqui é um tubo inox 310, diâmetro de 21,3, schedule 40, tá certo? A espessura da parede desse carinha é 2,77, e por mais que na ponta eu faça um fechamento bem feito, com tampa, solda, tomo todos os cuidados aqui para manter a parede dele também na ponta, de nada vai adiantar se eu pegar um tubo desse aqui com costura. E vamos supor que não aparecesse isso, tá certo? Aqui está tão próximo quanto aqui de aparecer essa trinca longitudinal no sentido da costura do tubo. Então, se for colocado em algum processo, pode vazar na hora. Pode vir um ar quente no olho da pessoa, né? Nos olhos da pessoa. Então é muito perigoso, pessoal. A extremidade do tubo de proteção ainda tem essa, né? Tem um ponto de fragilidade muito grande. No slide anterior eu mostrei um tampão onde a gente faz um fechamento. Existem alguns casos que ainda, pior ainda no poço de tubo, o pessoal enche com solda. Então esse caso aqui foi um caso que teve muita abrasão e ele comeu toda a parte do poço de tubo, né? E interessante, como teve abrasão, ele foi corroendo, ele colocou à mostra o tipo de solda que foi colocado. Então olha a falha que tem aqui. Aqui tem uma bolota de solda, né, onde tem uma parede muito fina aqui na ponta. Então você fica muito claro aqui que aqui poderia ter um rompimento, se tivesse pressão, dessa extremidade. É muito perigoso isso. Eu acho que as pessoas não poderiam brincar com isso. Então aqui tem um ponto de fragilidade. Aqui tem uma outra foto um pouquinho mais deitada aqui para que a gente possa ver que praticamente essa solda ela está solta, está praticamente solta, né? Então é um perigo muito grande aí, pessoal. E a vulnerabilidade que a gente colocava muito aqui é na extremidade. Agora você pega um caso desse de um tubo com costura, numa situação dessa, de uma empresa que nós nunca tivemos problemas com isso e apresentou esse tipo de problema. Então a gente começa a se preocupar não só com a extremidade do tubo, que é um ponto de fragilidade, mas também em toda a estrutura do tubo, né? Então fica aqui os pontos de fragilidade dessa extremidade. Então é isso aí, pessoal. Se você gosta dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho, curta, compartilhe, né? Se inscreva no canal. Hoje nós falamos sobre poços e tubos de proteção sob pressão, riscos de usar tubo com ou sem costura. Curta aí, compartilhe, se inscreva no canal. E para quem está se inscrevendo aí, a gente dá uma dica especial pelo WhatsApp, pode entrar em contato
e a gente vai tirando dúvidas aí. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até logo.